Quando meu marido morreu, sua família me expulsou de casa na mesma noite do testamento, rindo da herança ridícula que recebi. Uma casa abandonada no interior. Eles ficaram com a mansão, os carros de luxo e a empresa milionária. Eu fiquei com nada, ou era isso que todos pensavam. Mas dentro daquela casa em ruínas, encontrei um cofre escondido com uma passagem só de ida para Londres e uma mensagem que dizia: "Venha, está tudo preparado." O que descobri do outro lado do oceano transformou minha humilhação na vingança mais doce que eu poderia imaginar. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Nunca imaginei que a morte do meu marido seria o começo da minha verdadeira vida. Parece cruel dizer isso, eu sei. Mas depois de tudo que passei, depois de cada lágrima derramada e cada noite sem dormir, posso afirmar com certeza: Rafael me salvou mesmo depois de morto. Tudo começou naquela terça-feira chuvosa de setembro. Fazia exatamente 7 dias que havíamos enterrado Rafael. 7 dias que eu chorava sozinha no quarto que compartilhávamos, abraçada ao travesseiro dele que ainda guardava seu cheiro. 7 dias que a família dele me tratava como se eu fosse invisível dentro da própria casa. Naquela tarde, o advogado da família chegou para a leitura do testamento. Eu estava sentada no sofá da sala de estar, usando um vestido preto simples que comprei anos atrás. Ao meu redor, a família de Rafael exalava luxo. Minha sogra Beatriz, com seu conjunto Chanel, meu cunhado Marcelo de terno italiano, minha cunhada Patrícia coberta de joias. Todos esperavam ansiosamente pelo momento em que descobririam quanto dinheiro iriam herdar. O Dr. Mendes, o advogado, era um homem sério de uns 60 anos. Ele abriu a pasta de couro, ajustou os óculos e começou a ler com aquela voz monótona típica de quem lê documentos legais há décadas. Meu coração batia acelerado. Não porque eu esperasse uma fortuna, mas porque queria ouvir as últimas palavras que Rafael deixara para mim. Algum sinal de que nossos 5 anos juntos significaram algo. Para minha amada mãe Beatriz, o advogado começou, deixo a empresa Oliveira em Associados, incluindo todas as suas filiais e ativos, bem como a mansão na qual residimos, completamente mobiliada, e a coleção de 3 veículos de luxo registrados em meu nome. Beatriz soltou um suspiro de satisfação. Seus olhos brilharam com aquele brilho que eu aprendera a reconhecer. Ganância pura. Ela olhou para mim de soslaio, um sorriso cruel nos lábios. Já estava saboreando a vitória. Para meu irmão Marcelo, continuou o Dr. Mendes, deixo o apartamento triplex no centro da cidade, avaliado em 2 milhões, além da carteira de investimentos no valor aproximado de 500 mil. Marcelo bateu palmas uma vez, alto, como se estivesse em um leilão. Sempre soube que meu irmão tinha bom senso, ele disse rindo. Para minha irmã Patrícia, deixo a casa de praia em Florianópolis, totalmente quitada, e o fundo de previdência privada no valor de 300 mil. Patrícia levou a mão ao peito dramaticamente. Oh, Rafa sempre foi tão generoso comigo, ela murmurou com falsa emoção. E então chegou a minha vez. O silêncio na sala ficou pesado. Todas as cabeças se viraram para mim. Senti o peso de cada olhar, esperando, julgando. O Dr. Mendes pigarreou, claramente desconfortável. E para minha esposa, Marina. Ele leu devagar, como se as próprias palavras o incomodassem. Deixo a antiga propriedade herdada de meu avô, localizada na zona rural de Santo Antônio da Serra, com o endereço completo anexo a este documento. Silêncio. Apenas silêncio. E então, como uma bomba explodindo, Marcelo começou a rir. Não foi uma risada contida ou educada. Foi uma gargalhada alta, zombeteira, que ecoou pelas paredes da sala. Patrícia o acompanhou, cobrindo a boca com a mão em uma tentativa patética de parecer educada, enquanto seus ombros balançavam de tanto rir. Uma casa velha no interior? Patrícia conseguiu dizer entre risos. Rafael, você é um gênio mesmo depois de morto.
Beatriz não riu. Ela me encarou com aqueles olhos frios de cobra e disse, com a voz cheia de veneno: Acho que meu filho finalmente entendeu qual era o seu lugar, querida. Uma casinha de roça para uma garota de roça. Perfeitamente adequado. Senti meu rosto queimar. Minhas mãos tremiam no colo. Eu queria gritar, queria chorar, queria desaparecer. Mas tudo que consegui fazer foi ficar ali sentada, congelada, enquanto eles riam da minha desgraça. O advogado recolheu os papéis rapidamente, claramente desconfortável com a situação, entregou uma cópia do testamento para Beatriz e praticamente correu para fora da casa. Assim que a porta se fechou atrás dele, Beatriz se levantou. Ela caminhou até onde eu estava, seus saltos altos batendo no piso de mármore como martelos. Quando parou na minha frente, seu rosto estava a centímetros do meu. Você tem até amanhã de manhã para sair da minha casa, ela sibilou. Mas eu... Comecei, minha voz falhando. Esta casa é minha agora, ela cortou, cada palavra como uma facada. Você não é mais bem-vinda aqui, na verdade, nunca foi. Meu filho cometeu um erro ao se casar com você, mas pelo menos teve a decência de corrigir isso antes de morrer. Beatriz, eu não tenho para onde ir, consegui dizer, sentindo as lágrimas começarem a cair. Pelo menos me dê alguns dias para... Amanhã de manhã, ela repetiu, virando as costas para mim. Marcelo, Patrícia, venham. Temos muito o que comemorar. Vamos jantar fora. Aquela comida francesa que tanto gostamos. Eles saíram rindo, me deixando sozinha naquela sala enorme e vazia. Fiquei ali sentada por quanto tempo? Não sei. As luzes se apagaram automaticamente quando escureceu. A chuva começou a cair lá fora, batendo nas janelas como dedos impacientes, e eu chorava. Chorava tanto que meu corpo todo doía. Rafael e eu nos conhecemos 6 anos atrás. Eu trabalhava como secretária em uma clínica médica, ganhando pouco, morando em um apartamento minúsculo que dividia com uma colega. Ele entrou um dia para uma consulta de rotina e nossos olhos se encontraram. Foi clichê, foi repentino, foi real. Ele era bonito, educado, gentil. Me convidou para tomar um café. Depois outro e outro. 3 meses depois estávamos namorando. 1 ano depois, ele pediu minha mão. Sua família odiou desde o primeiro momento. Para eles, eu era uma caçadora de fortunas, uma aproveitadora que queria o dinheiro deles. Não importava que eu amasse Rafael de verdade. Não importava que eu trabalhasse e pagasse minhas próprias contas. Para eles, eu nunca seria boa o suficiente. Rafael sempre me defendia. Quando Beatriz fazia comentários cruéis durante os jantares de família, ele segurava minha mão por debaixo da mesa. Quando Marcelo insinuava que eu era interesseira, Rafael o confrontava na hora. Ele era meu protetor, meu defensor, meu amor. Ou pelo menos era isso que eu pensava. A doença chegou de repente. Um dia ele estava bem, rindo, fazendo planos para o futuro. No outro, estava no hospital com um diagnóstico devastador. Câncer agressivo, estágio avançado. Os médicos deram 6 meses. Ele durou 4. Esses 4 meses foram os piores da minha vida. Eu cuidava dele dia e noite. Levava comida no hospital, dormia na cadeira desconfortável ao lado da cama dele, segurava sua mão quando a dor era forte demais. Sua família aparecia ocasionalmente, sempre com desculpas sobre compromissos importantes, sempre saindo depois de 10 minutos. Na última semana, quando Rafael mal conseguia falar, ele apertou minha mão com força e sussurrou: Confie em mim, Marina. Não importa o que aconteça. Confie em mim. Eu não entendi na época. Achei que fossem delírios da morfina. Mas prometi que confiaria. Agora, sentada naquela sala escura, enquanto a família dele comemorava minha humilhação em um restaurante caro, aquelas palavras voltaram à minha mente. Confie em mim. O que isso significava? Como eu poderia confiar em um homem que me deixou uma casa velha no interior enquanto dava milhões para a família que me odiava? Subi para o quarto, peguei minha mala velha do armário e comecei a colocar minhas roupas dentro. Não tinha muito.
Nunca tive. Algumas camisetas, jeans, 2 vestidos mais arrumados. Peguei a foto do nosso casamento que ficava na mesa de cabeceira. Nela, Rafael me olhava com tanto amor que meu coração se partiu de novo. Como o homem daquela foto pôde me fazer isso? Dormi mal aquela noite. Ou melhor, não dormi. Fiquei deitada olhando para o teto, ouvindo a chuva, pensando em tudo que havia perdido. Meu marido, minha casa, minha dignidade, tudo. De manhã cedo, antes mesmo do sol nascer, ouvi batidas na porta do quarto. Era Beatriz. Hora de ir, ela disse sem entrar. Deixe as chaves na mesa da entrada. Não respondi. Simplesmente terminei de arrumar minha mala, vesti um jeans e uma blusa simples, amarrei meu cabelo em um rabo de cavalo e desci as escadas pela última vez. Beatriz, Marcelo e Patrícia estavam na sala, tomando café da manhã como se fosse um dia normal. Ninguém olhou para mim. Deixei as chaves na mesa, como mandado. Peguei minha mala e saí pela porta da frente. A manhã estava fria e nublada. Chovia fino, aquela garoa irritante que te deixa molhada aos poucos. Caminhei até o portão, ouvi quando ele se fechou atrás de mim com um clique final. E então fiquei ali parada na calçada, sem saber para onde ir. Peguei meu celular e abri o documento que o advogado me enviou por e-mail. O endereço da tal casa, Santo Antônio da Serra. Eu nunca tinha ouvido falar desse lugar. Pesquisei no Google Maps. Era uma cidadezinha minúscula no interior, a 4 horas de distância. Uma casa perdida no meio do nada. Não tinha escolha. Peguei um ônibus até a rodoviária. Comprei uma passagem com o pouco dinheiro que tinha na conta e esperei 3 horas até o próximo ônibus para lá. A rodoviária era suja e cheirava mal. Sentei em um banco de plástico, abraçada à minha mala, observando as pessoas passarem. Famílias viajando juntas, casais de mãos dadas, crianças correndo. Todos tinham alguém. Eu estava completamente sozinha. A viagem de ônibus foi interminável. O veículo estava velho e desconfortável, chacoalhando em cada buraco da estrada. Passei as 4 horas olhando pela janela embaçada, vendo a paisagem urbana dar lugar a fazendas, montanhas, verde. Quanto mais nos afastávamos da cidade, mais vazio tudo parecia. Assim como eu me sentia por dentro, vazia. O ônibus me deixou em uma pracinha no centro de Santo Antônio da Serra. E quando digo centro, estou sendo generosa. Havia uma igreja pequena, uma padaria, um mercadinho e talvez umas 20 casas ao redor. Era fim de tarde e o lugar estava praticamente deserto. Algumas galinhas ciscavam na rua de terra. Um cachorro velho dormia na sombra de uma árvore. Mostrei o endereço para um senhor que varria a calçada em frente à padaria. Ele coçou a cabeça, olhou para mim com curiosidade e apontou para uma estrada de terra que subia o morro. É lá em cima, moça. Uns 3 quilômetros, mas ninguém mora lá faz tempo. Dizem que a casa está caindo aos pedaços. Perfeito. Exatamente o que eu precisava ouvir. Agradeci e comecei a subir a estrada, arrastando minha mala pelas pedras. As rodinhas travavam a cada metro. Meus braços doíam. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. E em outra situação eu teria achado bonito. Mas naquele momento, só conseguia pensar em como minha vida tinha desmoronado. Levei quase 1 hora para chegar. Quando finalmente vi a casa, meu coração afundou ainda mais. O senhor tinha razão. A casa estava caindo aos pedaços. Era uma construção antiga, de madeira e pedra, com o telhado parcialmente desabado. As janelas estavam quebradas, vidros espalhados pelo chão. O mato crescia alto ao redor, invadindo a varanda. Parecia cenário de filme de terror. Isso não pode estar acontecendo, sussurrei para mim mesma, sentindo as lágrimas voltarem. Rafael, como você pôde fazer isso comigo? Mas já estava escurecendo e eu não tinha para onde ir. Com as mãos tremendo, empurrei o portão enferrujado que rangeu alto. Subi os degraus podres da varanda, torcendo para não cair através deles.
A porta da frente estava trancada com um cadeado velho e enferrujado. Não tinha chave. Estava prestes a desabar ali mesmo quando notei algo. Na varanda, em um canto coberto de poeira e folhas secas, havia um vaso de flores. Não um vaso qualquer, mas um vaso de cerâmica azul com um pé de jasmim. E o jasmim estava verde, vivo, claramente cuidado há pouco tempo. As flores brancas e delicadas exalavam um perfume doce que cortou através do cheiro de mofo e abandono. Meu coração começou a bater mais rápido. Jasmim. Rafael amava jasmim. Em nosso primeiro aniversário de namoro, ele me deu um buquê de jasmins e disse: "Essa flor me lembra você, delicada, mas resistente." Isso não podia ser coincidência. Me ajoelhei ao lado do vaso e, seguindo um instinto que nem sabia que tinha, levantei-o. Era pesado, mas consegui movê-lo um pouco. E lá, embaixo, coberta de terra, estava uma chave. Uma chave grande, antiga, de metal escuro. Minhas mãos tremiam tanto que quase a deixei cair. Limpei a terra, levantei e caminhei até a porta. Coloquei a chave na fechadura do cadeado. Ela entrou perfeitamente. Girei. O cadeado abriu com um clique alto. Empurrei a porta e ela abriu com um rangido de filme de suspense. O interior estava escuro e cheirava a mofo e madeira velha. Acendi a lanterna do celular, que já estava com pouca bateria, e entrei. A casa era grande, muito maior do que parecia por fora. Havia uma sala espaçosa com móveis cobertos por lençóis brancos empoeirados. Uma escada de madeira subia para o segundo andar. Um corredor à esquerda levava para o que parecia ser uma cozinha, e à direita, uma porta fechada. Algo me puxou para aquela porta. Não sei explicar. Foi como se uma voz silenciosa me chamasse. Aproximei-me e girei a maçaneta. A porta abriu para o que claramente era um escritório, e este escritório era diferente. Enquanto o resto da casa estava coberto de poeira e abandono, aqui tudo parecia recente. Havia uma mesa grande de madeira, uma cadeira de couro, estantes cheias de pastas organizadas. E sobre a mesa, um cinzeiro com restos de cinza ainda fresca. Rafael tinha estado aqui, recentemente. Minha mente girava tentando processar isso. Todos aqueles meses, quando ele dizia que estava em tratamento experimental em outra cidade, será que ele estava vindo aqui? O que ele estava fazendo? Por quê? Meus olhos percorreram o escritório, procurando por respostas. E então vi, na parede oposta à mesa, um quadro. Era uma pintura a óleo de uma ponte famosa. Levei alguns segundos para reconhecer. A Tower Bridge, em Londres. Aproximei-me do quadro. Era bonito, bem pintado, mas completamente fora de lugar naquela casa abandonada. Por que Rafael teria uma pintura cara de Londres pendurada aqui? Ele nunca tinha manifestado interesse especial por Londres. Nunca tínhamos viajado para lá. Nunca tínhamos planejado ir. Toquei a moldura. Era sólida, pesada. Tentei tirá-la da parede para ver se havia algo escrito atrás, mas não se movia. Estava fixada com firmeza. Examinei as bordas, procurando... O quê? Eu nem sabia. E então meus dedos encontraram algo. Um pequeno botão escondido no canto inferior direito da moldura. Pressionei. Ouvi um clique suave e o quadro se abriu como uma porta, revelando um cofre embutido na parede. Meu coração disparou. Olhei para o teclado digital do cofre, com sua luz vermelha piscando, esperando um código. Quantas tentativas eu teria antes de ser bloqueada? Não fazia ideia. Tentei a data de nascimento de Rafael. Erro. A minha data de nascimento. Erro. Nossa data de casamento. Erro. Estava começando a entrar em pânico. Meu celular estava morrendo e logo ficaria completamente no escuro, quando uma memória me atingiu. 2 meses antes de morrer, Rafael estava deitado na cama do hospital, fraco, mas lúcido. Ele pegou minha mão e disse: "Marina, você se lembra do dia que nos conhecemos? Aquele dia mudou minha vida inteira. Foi o dia mais importante da minha existência." Eu tinha achado aquilo tão doce na época.
Agora, com os dedos tremendo sobre o teclado do cofre, digitei aquela data. O dia que nos conhecemos na clínica médica. 23 de março. Bip. Uma luz verde acendeu. O cofre abriu com um som mecânico. Por um momento, apenas olhei para dentro, mal conseguindo respirar. Dentro do cofre havia 3 coisas: uma garrafa de água mineral ainda lacrada, um pacote de biscoitos integrais e um envelope pardo. Peguei primeiro a água e os biscoitos. Meu estômago roncou, lembrando que eu não comia desde o café da manhã. Mas o envelope era o que realmente importava. Minhas mãos tremiam tanto que rasguei metade dele tentando abrir. Dentro havia uma passagem aérea. Uma passagem de primeira classe, só de ida, da minha cidade para Londres, Inglaterra. Em meu nome. Marina Silva Costa. Data de partida. Dali a 2 dias. Deixei-me cair no chão empoeirado do escritório. Naquele momento exato, meu celular morreu, deixando-me na escuridão total. Mas eu apertava aquela passagem contra o peito como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Rafael não tinha me abandonado. Ele havia planejado algo. Algo grande o suficiente para exigir que eu atravessasse o oceano. Algo que explicava o jasmim cuidado, a chave escondida, o cofre secreto, a comida deixada propositalmente para mim. Fiquei sentada ali no escuro, chorando, rindo, completamente confusa, e ao mesmo tempo sentindo pela primeira vez, desde a morte dele, que talvez, apenas talvez, houvesse uma razão para tudo. Que as palavras dele no hospital, "confie em mim", realmente significassem algo. Passei aquela noite no escritório, sentada na cadeira de couro de Rafael, enrolada em um lençol velho que encontrei. Não consegui subir as escadas para procurar um quarto. Estava exausta demais, física e emocionalmente. Bebi a água que ele deixara no cofre, comi alguns biscoitos. Cada gole, cada mordida parecia uma mensagem dele. Eu sabia que você chegaria aqui com fome. Eu sabia que precisaria disso. Quando a primeira luz do amanhecer entrou pela janela suja do escritório, procurei uma tomada. Milagre dos milagres. Havia eletricidade na casa. A luz devia estar em nome do falecido avô de Rafael ainda. Conectei meu celular e esperei os minutos angustiantes até ele ligar. Assim que a tela acendeu, uma série de notificações apareceu. Mensagens de números desconhecidos, e-mails, tudo ignorado. Mas uma mensagem em particular me fez parar de respirar. Era de um número com código internacional do Reino Unido. Tinha chegado na noite anterior, enquanto meu celular estava morto. Senhora Costa, seu marido me instruiu a contatá-la neste momento. Confirmo que sua passagem está ativa. Por favor, compareça ao aeroporto conforme indicado. Traga apenas seus documentos. Tudo mais está providenciado. Estaremos esperando por você em Londres. James Carter, Carter & Associates Legal Firm. Rele a mensagem 5 vezes. Um advogado em Londres, esperando por mim. Tudo mais está providenciado. O que isso significava? Providenciado como? Para quê? Olhei ao redor do escritório à luz do dia. Agora podia ver melhor. Havia documentos organizados nas prateleiras. Peguei algumas pastas aleatoriamente. Eram contratos, acordos legais, documentos em inglês que eu mal conseguia entender. Mas uma coisa era clara. Todos tinham o nome Rafael Oliveira Costa assinado no final. Meu marido tinha negócios em Londres. Negócios que ele nunca mencionou. Uma vida inteira que ele manteve secreta de todos, inclusive de mim. Gastei as próximas horas explorando a casa. Encontrei roupas dele no quarto principal, como se ele tivesse ficado ali recentemente. Produtos de higiene no banheiro. Comida não perecível na despensa da cozinha. Esta não era apenas uma casa antiga herdada. Era um refúgio, um lugar secreto onde Rafael vinha quando precisava escapar. Mas escapar de quê? Da família? Da doença? De mim? Não, percebi. Não de mim. Para mim. Tudo isso foi preparado para mim. Tomei um banho frio na banheira velha, vesti roupas limpas e comecei a formar um plano. Eu tinha 2 dias até o voo.
Precisava voltar para a cidade, mas não tinha dinheiro suficiente para passagem de ônibus e táxi para o aeroporto. Vasculhei a casa procurando por dinheiro, mas não encontrei nada. Então, no último lugar que olhei, dentro de um livro grosso na estante do escritório, encontrei um envelope. Dentro havia 5.000 reais em dinheiro e um bilhete escrito à mão. A caligrafia de Rafael. Marina, sei que está assustada e confusa. Sei que acha que te traí, mas cada passo que dei foi para te proteger. Use este dinheiro para voltar e pegar o voo. Não fale com ninguém da minha família. Não conte a ninguém para onde está indo. Apenas confie em mim mais um pouco. Londres tem todas as respostas. Te amo mais do que qualquer palavra pode expressar. Perdoe-me pela dor que causei. R. Dobrei o bilhete e o guardei no bolso. Peguei o dinheiro, coloquei na bolsa junto com meus documentos e a passagem. Deixei a mala para trás. Se o advogado disse para levar apenas documentos, era isso que eu faria. Desci a estrada de terra pela última vez. Não olhei para trás. Aquela casa tinha me dado mais respostas do que eu esperava, mas também 1.000.000 de novas perguntas. Na pracinha de Santo Antônio da Serra, peguei um táxi que me levou de volta para a cidade. A viagem custou uma fortuna, mas eu tinha dinheiro agora. Passei aquela noite em um hotel barato perto do aeroporto. Mal dormi. Minha mente não parava de girar, criando cenários do que poderia me esperar em Londres. No dia seguinte, acordei antes do alarme. Tomei banho, vesti minhas melhores roupas, que eram apenas jeans e uma blusa simples, e fui para o aeroporto 3 horas antes do voo. O check-in foi estranho. A funcionária olhou para minha passagem de primeira classe, depois para mim, com minhas roupas simples e nenhuma bagagem, e franziu a testa. A senhora não tem bagagem para despachar? Não, apenas bagagem de mão. Menti, apontando para minha bolsa pequena. Ela hesitou, digitou algo no computador, fez uma ligação baixa para alguém. Um supervisor apareceu. Meu coração disparou. Eles iam me impedir de embarcar? Mas depois de mais algumas verificações e perguntas, finalmente me deram o cartão de embarque. A senhora tem acesso ao lounge VIP, a funcionária disse, ainda me olhando estranha. Portão 12. Bom voo. Passei pela segurança, pela imigração e encontrei o lounge VIP. Era um mundo completamente diferente. Poltronas de couro, comida de graça, silêncio. Pessoas em ternos caros trabalhavam em laptops. Eu me senti completamente deslocada em minhas roupas simples, mas me forcei a entrar e sentar. Peguei um sanduíche, porque não sabia quando comeria de novo, e esperei. Cada minuto parecia uma hora. Finalmente, chamaram meu voo. O avião era enorme. Nunca tinha voado de primeira classe antes. Na verdade, tinha voado apenas 2 vezes na vida, sempre na classe econômica mais barata possível. Uma aeromoça me cumprimentou com um sorriso profissional e me guiou até meu assento, que não era bem um assento, mas uma espécie de cabine privativa com uma poltrona que virava cama. Algo para beber antes da decolagem, senhora? Só água, por favor. Sentei, apertei o cinto e tentei não parecer tão perdida quanto me sentia. O avião decolou. Assisti pela janela enquanto minha cidade ficava cada vez menor, até desaparecer completamente nas nuvens. 12 horas de voo. 12 horas para pensar, para duvidar, para ter medo. A aeromoça ofereceu comida sofisticada que eu mal consegui comer. Ofereceu champanhe que recusei. Tudo que eu queria era chegar logo e descobrir o que diabos Rafael tinha planejado. Tentei dormir, mas não consegui. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto dele. Via nosso casamento. Via ele no hospital. Via Beatriz rindo da minha herança ridícula. Via o cofre abrindo. Via a passagem para Londres. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, o piloto anunciou que estávamos começando a descida para o aeroporto de Heathrow. Londres me recebeu com céu cinza e uma garoa fina. Quando saí do avião e entrei no terminal, senti o ar frio e úmido na pele. Era início de outono lá, e eu estava completamente despreparada com minhas roupas de verão brasileiro.
Passei pela imigração com o coração na garganta. O agente olhou meu passaporte, minha passagem só de ida, minha falta de bagagem. Perguntou o motivo da viagem, quanto tempo ficaria, onde me hospedaria. Não sabia responder nada disso. Negócios familiares, foi tudo o que consegui dizer. Vou ficar com o advogado do meu falecido marido. Ele me olhou por um longo momento, carimbou meu passaporte e acenou para eu passar. Meus joelhos quase cederam de alívio. Segui o fluxo de pessoas até a área de desembarque. Era caótico. Centenas de pessoas esperando com placas, abraços, gritos de alegria. Famílias se reencontrando. Casais se beijando. E eu, sozinha, procurando. O quê? Alguém com uma placa com meu nome? O tal James Carter da mensagem? Fiquei ali parada por 10 minutos, sendo empurrada pela multidão, completamente perdida. Estava prestes a entrar em pânico quando vi um homem alto, de uns 50 anos, cabelos grisalhos, vestindo um terno impecável. Ele segurava uma placa discreta, onde se lia Mrs. Marina Costa. Aproximei-me, as pernas bambas. Eu sou Marina Costa. Ele sorriu, um sorriso gentil e profissional. Boa tarde, Mrs. Costa. Sou James Carter. Bem-vinda a Londres. Seu sotaque britânico era forte, mas seu português era perfeito. Por favor, venha comigo. Meu carro está esperando. Seguiu até um estacionamento privativo onde um Mercedes preto e reluzente aguardava. Um motorista uniformizado abriu a porta traseira para mim. Entrei, e o carro era tão luxuoso que eu tive medo de tocar em qualquer coisa. James Carter entrou do outro lado. Assim que as portas se fecharam e o carro começou a se mover, ele se virou para mim. Imagino que esteja cheia de perguntas, Mrs. Costa. Isso é pouco, respondi, minha voz saindo mais alta do que pretendia. O que está acontecendo? Por que Rafael me mandou para cá? O que ele estava fazendo em Londres? Todas as suas perguntas serão respondidas, ele disse calmamente. Mas primeiro, preciso que entenda algo fundamental. Tudo que seu marido fez foi para protegê-la. Cada decisão, cada segredo, cada mentira, tudo foi para garantir sua segurança e seu futuro. Proteger-me de quê? Da família dele? Eles já me humilharam o suficiente, não podem fazer nada pior. James Carter fez uma expressão que não consegui decifrar. Oh, Mrs. Costa, eles podem e fariam coisas muito piores se soubessem a verdade. Mas não se preocupe. Até descobrirem, será tarde demais. Ele abriu uma pasta de couro e tirou alguns documentos. Rafael Oliveira Costa não era apenas um empresário de nível médio no Brasil, como todos acreditavam. Nos últimos 10 anos, ele construiu discretamente um império internacional. E o coração desse império está aqui, em Londres. Olhei para os documentos que ele me mostrava, mas as palavras dançavam na página. Eu estava cansada demais, confusa demais para processar. Sua sogra herdou a empresa no Brasil, sim, continuou James. Mas aquela empresa estava oca. Há anos Rafael vinha desviando, legalmente devo acrescentar, todos os lucros reais para empresas aqui na Inglaterra. O que Beatriz herdou foi uma casca vazia, linda por fora, mas sem substância por dentro. Meu coração começou a bater mais rápido. O que você está dizendo? Estou dizendo, Mrs. Costa, que você é a única herdeira de uma fortuna considerável. Propriedades em Londres, ações em empresas internacionais, contas em bancos suíços, tudo em seu nome. Rafael passou o último ano de vida transferindo cada ativo real para uma holding da qual você é a proprietária única. Não conseguia respirar. Isso não pode estar certo. Por que ele faria isso? Porque te amava, James disse simplesmente. E porque conhecia sua família melhor do que ninguém. Sabia que se deixasse qualquer coisa substancial para você no Brasil, eles lutariam por isso. Te perseguiriam, te levariam aos tribunais, tornariam sua vida um inferno. Então ele os deu exatamente o que queriam, a ilusão de riqueza, e te deu a realidade dela.
O carro entrou em uma área de prédios modernos de vidro às margens do Tâmisa. Paramos em frente a um arranha-céu elegante. Este é o edifício Riverside Tower, James anunciou. E o apartamento no último andar é seu. Meu? Seu. Rafael o comprou há 8 meses. Está totalmente imobiliado, pronto para você viver. Venha, vou mostrar-lhe. Subimos em um elevador privativo que só ia até o último andar. Quando as portas se abriram, não saímos para um corredor, mas diretamente para um apartamento enorme e luxuoso. Paredes de vidro mostravam uma vista panorâmica de Londres, móveis modernos e elegantes, uma cozinha que parecia saída de revista de decoração. Isto não pode ser real, sussurrei, caminhando até as janelas. Lá fora, o rio Tâmisa serpenteava pela cidade. Ao longe, podia ver a Tower Bridge, a mesma ponte do quadro na casa em Santo Antônio da Serra. É muito real, James disse atrás de mim. E há algo que Rafael deixou para você. Algo que explica tudo melhor do que eu jamais poderia. Ele me levou até um escritório no apartamento. Sobre a mesa havia um laptop. James o abriu, digitou uma senha e virou a tela para mim. Havia um arquivo de vídeo na tela, pausado. Na miniatura, eu podia ver o rosto de Rafael. Esta é a última mensagem dele para você, James disse suavemente. Vou te deixar a sós. Quando terminar, estarei na sala. Há roupas novas no closet do quarto principal, tudo do seu tamanho. Rafael escolheu pessoalmente. Ele saiu, fechando a porta atrás de si. Fiquei ali parada, olhando para a miniatura do vídeo. Rafael estava mais magro, com olheiras profundas, mas seus olhos brilhavam com aquela intensidade que eu amava. Com as mãos tremendo, apertei play. A imagem tremeu levemente, e então Rafael apareceu, sentado naquela mesma cadeira onde eu estava agora. Ele vestia uma camiseta simples e parecia cansado, tão cansado. Mas quando começou a falar, sua voz era firme. Marina, meu amor, se está vendo isso, significa que nosso plano funcionou. Você está em Londres, está segura, e eu não estou mais aí. Desculpe. Desculpe por tudo. Minha garganta apertou. Lágrimas começaram a cair antes mesmo que eu percebesse. Sei que está furiosa comigo, ele continuou. Sei que se sentiu traída quando ouviu o testamento. Sei que minha família te humilhou, te expulsou, fez você se sentir como nada. E eu sabia que fariam isso. Contava com isso. Ele fez uma pausa, passando a mão pelo rosto. Minha mãe, meu irmão, minha irmã. Eu os conheço, Marina. Cresci vendo o veneno deles, a ganância deles. Se eu tivesse deixado algo substancial para você no Brasil, eles teriam destruído sua vida. Teriam processado você, inventado escândalos, feito tudo ao seu alcance para tirar até o último centavo. Você nunca teria paz. Ele se inclinou mais perto da câmera. Então tive que fazer algo drástico. Tive que fazer você parecer a perdedora. Tive que deixá-los pensar que tinham vencido. Aquela casa em Santo Antônio da Serra, aquele testamento ridículo, tudo foi calculado para fazê-los baixar a guarda. Você é um filho da mãe, sussurrei para a tela, meio rindo, meio chorando. Como se pudesse me ouvir, Rafael sorriu. Estou te ouvindo xingar pela tela. Mereço, mas espere, fica melhor. Ou pior, dependendo do ponto de vista. Ele pegou alguns papéis da mesa. A empresa que minha mãe herdou, o Oliveira Ente Associados, está falida, Marina, completamente falida. Nos últimos 2 anos, enquanto fingia fazer tratamento, eu estava aqui em Londres, transferindo cada ativo real. O que deixei no Brasil eram apenas dívidas. Muitas dívidas. Meus olhos se arregalaram. Peguei empréstimos enormes usando a empresa como garantia. Comprei aquela mansão a crédito, os carros de luxo a crédito, o apartamento de Patrícia a crédito. Tudo isso está com pagamentos atrasados, programados para vencer exatamente 3 meses após minha morte. Tempo suficiente para eles se sentirem seguros. Tempo suficiente para você chegar aqui. Ele recostou-se na cadeira, e pela primeira vez vi um sorriso genuíno em seu rosto.
quando os bancos executarem as dívidas, e eles vão, minha família vai perder tudo. A mansão, os carros, o apartamento, a empresa, tudo. E sabe o que sobrou para eles? Nada. Absolutamente nada além das roupas que estão vestindo. Cobri minha boca com a mão. Oh, meu Deus! Enquanto isso, Rafael continuou, você, meu amor, é a proprietária de uma holding internacional avaliada em aproximadamente 15 milhões de libras. Tem este apartamento, mais 2 em outras cidades europeias. Tem ações em diversas empresas. Tem contas bancárias que vão te sustentar confortavelmente pelo resto da vida. As lágrimas escorriam pelo meu rosto. Não eram mais lágrimas de tristeza, mas de algo complexo demais para nomear. Choque, alívio, gratidão, raiva. Eu sei que estou pedindo muito, Rafael disse, sua voz ficando mais suave. Sei que mentir para você foi imperdoável, mas não tinha escolha, Marina. Se você soubesse de algo, sua reação não seria genuína. Minha família teria suspeitado. Precisavam realmente acreditar que você não valia nada para que te deixassem ir sem lutar. Ele se inclinou para a frente de novo. A casa em Santo Antônio da Serra era o primeiro teste. Sabia que você iria procurar respostas. Sabia que veria o jasmim, nossa flor. Sabia que você é inteligente o suficiente para perceber que aquilo não estava ali por acaso. O cofre, a passagem, James esperando por você aqui, cada peça foi colocada com cuidado. Por quê? Perguntei para a tela, como se ele pudesse me ouvir. Por que todo esse trabalho? Como se respondendo, ele disse, porque te amo, Marina, mais do que consigo expressar em palavras. Você foi a única coisa boa na minha vida. A única pessoa que me amou por quem eu era, não pelo meu dinheiro ou sobrenome. E quando soube que estava morrendo, a única coisa que importava era garantir que você ficaria bem, que seria feliz, que teria a vida que merece. Ele parou, limpando os próprios olhos. Não vou pedir para você não me odiar. Sei que, de certa forma, você vai me odiar por um tempo. Pelo que fiz você passar, pela humilhação, pelo medo. Mas espero que, eventualmente, você entenda que cada lágrima, cada momento de dor, foi necessário para te trazer aqui, para te dar liberdade. Rafael respirou fundo. James vai te ensinar tudo o que precisa saber sobre gerenciar seus ativos. Ele é confiável. Confie nele como confiou em mim. E Marina, viva. Por favor, viva. Viaje. Compre aquele vestido caro que sempre quis, mas nunca se permitiu pedir. Ria. Dance. E se, algum dia, seu coração encontrar outra pessoa, não se sinta culpada. Quero que você seja feliz, mesmo que não seja comigo. Ele sorriu uma última vez, aquele sorriso torto que me fez me apaixonar há anos atrás. Obrigado por me amar, Marina. Obrigado por 5 anos incríveis. Te amo. Sempre vou te amar. Até nos encontrarmos de novo, onde quer que seja. A tela ficou preta. Fiquei sentada ali, chorando, rindo, com as emoções todas misturadas. Depois de tudo, Rafael não tinha me traído. Ele tinha me salvado. Passei horas naquele escritório, assistindo o vídeo de Rafael repetidas vezes. Cada vez que ouvia sua voz, entendia mais um pedaço do quebra-cabeça. Cada segredo, cada mentira, cada momento estranho dos últimos meses, tudo fazia sentido agora. As viagens para tratamento experimental eram, na verdade, viagens para Londres para organizar a transferência de ativos. As reuniões com médicos especialistas eram encontros com advogados e contadores. Às vezes que ele voltava cansado e distante, não era só da doença, mas do peso de orquestrar um plano tão complexo enquanto lutava contra o câncer. E a casa em Santo Antônio da Serra não era um insulto, era uma estação de transição, um lugar seguro onde sua família nunca pensaria em procurar. Um lugar onde ele podia me levar, passo a passo, até a verdade. Finalmente me levantei, lavei o rosto no banheiro, anexo ao escritório, e fui encontrar James na sala. Ele estava sentado em uma poltrona de frente para as janelas, lendo algo em um tablet. Pronta para conversarmos?
Ele perguntou gentilmente. Sentei no sofá em frente a ele. Preciso entender tudo, desde o começo. James colocou o tablet de lado. Rafael me procurou há 3 anos, logo após o primeiro diagnóstico. Na época, os médicos lhe deram 5 anos de vida. Ele usou esse tempo para criar uma estrutura financeira completamente separada da empresa familiar brasileira. Mas como? A família não percebeu o dinheiro sumindo? Porque ele era muito inteligente, James disse com um sorriso de respeito. Ele não tirou grandes quantias de uma vez. Por anos, desviou pequenas porcentagens dos lucros da empresa para contas offshore. Nada que levantasse suspeitas. E quando o câncer voltou mais agressivo, ele acelerou o processo, mas de forma que parecesse que estava gastando com tratamentos caros. Fiquei processando isso. E a parte das dívidas? Ah, sim. A parte mais brilhante do plano. James se inclinou para a frente. Há cerca de 1 ano, Rafael começou a pegar empréstimos bancários usando a empresa e os bens como garantia. Usou esse dinheiro para comprar a mansão, os carros luxuosos, o apartamento para sua irmã. Tudo o que sua família cobiçava. Mas ele estruturou os empréstimos de forma que o pagamento integral vencesse exatamente 3 meses após sua morte. Tempo suficiente para o testamento ser lido, para a herança ser distribuída, para todos se sentirem seguros. Comecei a rir. Não pude evitar. Era genial e cruel ao mesmo tempo. Então, quando os bancos cobrarem, eles vão descobrir que herdaram uma bomba prestes a explodir, James completou. A empresa não tem ativos para cobrir as dívidas. A mansão será executada. Os carros apreendidos, o apartamento tomado. Tudo. E eles não podem processar a mim porque oficialmente não herdei nada do Brasil, percebi. Exatamente. Você herdou aqui na Inglaterra através de uma estrutura legal completamente separada que não tem relação com a empresa brasileira. Rafael foi meticuloso em manter os 2 mundos separados. Levantei e caminhei até as janelas, olhando para a cidade lá fora. Quando os bancos vão executar as dívidas? James olhou para o relógio. Segundo meus cálculos, deve estar acontecendo exatamente agora. Meu coração pulou. Agora? Como neste exato momento? Sim. Rafael programou tudo para 3 meses após sua morte. Foi há exatos 3 meses hoje. Nos dias seguintes, James me ensinou tudo sobre minha nova vida. Passeamos por Londres enquanto ele explicava cada ativo que eu possuía. Este prédio de escritórios? Eu tinha 15% das ações. Aquele restaurante chique? Era meu. Aquela boutique de roupas caras? Também minha. Era surreal. 1 semana atrás, eu estava sendo expulsada de casa na chuva. Agora, eu era dona de propriedades espalhadas por 3 países. James também me mostrou as contas bancárias. Havia dinheiro suficiente para eu viver confortavelmente sem trabalhar um dia pelo resto da vida. Mas Rafael tinha deixado instruções. Ele não queria que eu apenas gastasse o dinheiro. Queria que eu o fizesse crescer, que continuasse seus investimentos, que me tornasse uma mulher de negócios de verdade. Ele acreditava em você, James me disse um dia enquanto tomávamos chá em um café chique. Sempre dizia que você era a pessoa mais inteligente que conhecia, mas que nunca teve a oportunidade de provar isso. Considerava essa sua chance. 1 semana após minha chegada, James entrou no apartamento com uma expressão estranha. Parte satisfação, parte apreensão. Aconteceu, ele disse simplesmente. A execução? Ele assentiu e me mostrou seu tablet. Eram notícias de jornais brasileiros online. As manchetes gritavam: Família Oliveira perde tudo em escândalo de dívidas. Herdeiros descobrem empresa falida. Mansão de empresário morto é apreendida. Havia fotos. Beatriz sendo retirada da mansão por seguranças do banco, gritando. Marcelo tentando impedir que levassem os carros. Patrícia chorando na porta do apartamento enquanto oficiais pregavam avisos de despejo. Eles fizeram até uma festa na mansão dias antes, James disse, mostrando fotos nas redes sociais.
celebrando a herança. Agora estão nas ruas. Deveria sentir satisfação, vingança. Mas tudo que senti foi um vazio estranho. Sim, eles tinham sido cruéis comigo. Sim, mereciam uma lição. Mas ver Beatriz naquele estado, mesmo sendo ela, me deixou desconfortável. Rafael sabia que você se sentiria assim. James disse como se lesse meus pensamentos. Deixou uma carta adicional para quando isso acontecesse. Ele me entregou um envelope. Reconheci a caligrafia de Rafael imediatamente. Abri com mãos trêmulas. Marina, sei que está vendo as notícias e sentindo pena deles. Isso é porque você tem um coração bom, ao contrário deles. Mas lembre-se, eles riram quando você foi expulsada. Riram da sua dor. Teriam feito pior se pudessem. Não desperdice sua empatia com pessoas que nunca tiveram empatia por você. Eles cavaram a própria cova com ganância. Eu apenas dei a pá. Viva sua vida sem culpa. R. Dobrei a carta e aguardei. Ele estava certo. Eu não tinha causado a ruína deles. Sua própria natureza tinha causado. Se não fossem tão gananciosos, poderiam ter rejeitado a herança, investigado melhor. Mas a ganância os cegou. James passou os meses seguintes me treinando. Aprendi sobre mercado de ações, investimentos imobiliários, como administrar um portfólio diversificado. Aprendi inglês fluente com um tutor particular. Aprendi a me vestir para reuniões de negócios, a falar com confiança, a tomar decisões difíceis. Lentamente, a Marina assustada e humilhada que chegou em Londres começou a desaparecer. Em seu lugar, surgiu alguém mais forte. Alguém que Rafael sempre soube que eu poderia ser. 6 meses se passaram. Era uma manhã fria de inverno inglês quando acordei no apartamento, meu apartamento, e olhei pela janela para a cidade que agora chamava de lar. Londres tinha me acolhido de uma forma que nunca imaginei possível. Vesti um terno elegante que comprei na semana anterior. Não porque precisasse, mas porque queria. Pela primeira vez na vida, pude comprar algo simplesmente porque gostava, sem verificar o preço 3 vezes. Tinha uma reunião importante hoje. James tinha arranjado para eu conhecer os investidores de uma startup de tecnologia limpa. Eles precisavam de capital e eu estava considerando investir. Não apenas como sócia silenciosa, mas como sócia ativa. Queria aprender, crescer, me tornar a mulher de negócios que Rafael acreditava que eu poderia ser. No elevador a caminho do estacionamento, meu celular tocou. Era um número brasileiro desconhecido. Hesitei, mas atendi. Marina? A voz era de Beatriz, mas tão diferente da que eu lembrava. Não havia mais arrogância, apenas desespero. Marina, preciso falar com você. Como conseguiu meu número? Fiz uma pessoa procurar. Não importa. Marina, por favor, preciso de ajuda. Estamos vivendo em um lugar horrível. Sem dinheiro, sem nada. Marcelo e Patrícia não falam mais comigo. Estou sozinha. Parte de mim, a parte que Rafael conhecia tão bem, sentiu pena. Mas uma parte maior, a parte mais forte que eu tinha desenvolvido, sabia a verdade. Beatriz disse calmamente: Você se lembra da noite que me expulsou? Da chuva? Das risadas? Você se lembra de dizer que eu não era nada? Silêncio do outro lado da linha. Eu lembro de cada palavra, continuei. Lembro de cada humilhação. E sabe de uma coisa? Agradeço por aquilo. Porque aquela noite foi o começo de algo maior do que você poderia imaginar. Rafael não me abandonou. Ele me salvou. De você, deles, de tudo. Marina, por favor. Não liguei mais. Viva com as consequências das suas escolhas, assim como eu vivi com as minhas. A diferença é que minhas escolhas me trouxeram para cá. E as suas? Bem, você está colhendo exatamente o que plantou. Desliguei antes que ela pudesse responder. Bloqueei o número. Não senti raiva. Não senti satisfação. Apenas paz. No estacionamento, entrei no meu carro, um Audi discreto, mas elegante, e dirigi até o escritório onde a reunião aconteceria.
Enquanto dirigia pelas ruas de Londres, pensei em tudo o que tinha acontecido. 12 meses atrás, eu era uma viúva humilhada, sem dinheiro, sem lar. Hoje, eu era uma investidora respeitada, morando em uma das cidades mais caras do mundo, com mais oportunidades do que poderia ter sonhado. Mas mais do que isso, eu era livre. Livre da toxicidade daquela família. Livre das expectativas limitadas que sempre tive para mim mesma. Livre para ser quem eu quisesse ser. Rafael tinha razão. Cada lágrima, cada momento de dor, cada humilhação, tudo tinha sido necessário para me trazer aqui. Se ele tivesse me contado o plano, eu nunca teria reagido genuinamente. A família teria suspeitado. O plano teria falhado. A reunião foi bem. Muito bem. Decidi investir na startup e até assumi um papel consultivo. Os outros investidores me trataram com respeito. Ninguém me viu como a viúva coitada. Eles me viram como empresária, investidora, parceira. À noite voltei para casa e fui direto para o escritório. Abri a gaveta onde guardava as coisas de Rafael. A foto do nosso casamento, o bilhete que ele deixou na casa de Santo Antônio da Serra, a carta que me escreveu. Olhei para cada item, sentindo uma mistura de saudade e gratidão. Obrigada, sussurrei tocando a foto. Por tudo. Por me amar o suficiente para fazer o que fez. Por acreditar em mim quando eu não acreditava em mim mesma. Por me dar não apenas dinheiro, mas liberdade. Vou honrar isso. Prometo. Guardei tudo de volta, liguei meu laptop e comecei a revisar os documentos da nova empresa na qual tinha investido. Tinha muito trabalho pela frente. Mas pela primeira vez na vida, não era trabalho que eu fazia porque precisava sobreviver. Era trabalho que escolhi fazer porque queria crescer. Lá fora, Londres brilhava sob as luzes noturnas. Dentro do meu apartamento, eu sorri. Não um sorriso de vingança ou maldade. Um sorriso de paz, de gratidão, de esperança. Rafael tinha me dado o maior presente que alguém poderia dar. A chance de descobrir quem eu realmente era. E eu estava apenas começando a descobrir meu verdadeiro potencial. A história que começou com lágrimas na chuva terminou com força sob o sol. Ou melhor, não terminou. Apenas começou de verdade. Agora, se você gostou dessa história, clica em SI inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.